Boa tarde, turma. Hoje nós vamos iniciar português, né? O estudo da língua portuguesa. E nós vamos iniciar por um gênero textual chamado poema, né? O poema, ele se diferencia dos outros gêneros textuais porque ele tem uma musicalidade, né? Quando você vai declamar um poema, você usa uma entonação de voz. Às vezes você altera a voz, coloca a voz um pouco mais baixa. Isso é o que nós chamamos de musicalidade, né? O poema também tem uma característica muito importante. A maioria dos poemas possui rimas. Eu não sei se vocês ainda lembram o que é rima, que já estudaram desde o segundo ano que já estudam, né? Mas aí a gente pode rever. Vamos ver aqui um exemplo de rima. Nós estamos estudando aqui, por exemplo, antes que o dia acabe, antes que o sol se esconda, antes que o mar se assanhe, antes que vire onda. A gente observa perfeitamente que tem duas palavras que terminam com o mesmo som. Esconda e onda. Acabe, assanhe, né? Então, a gente observa que elas terminam com o mesmo som, ou som muito parecidos. Então, quando acontece isso entre duas palavras, nós dizemos que elas rimam. Então, hoje o poema que nós vamos estudar é o poema Voo, né? Quem escreveu este poema, ou seja, a autora deste poema é Nyi Ribeiro. É uma poetisa brasileira, né? Ela faz muitos poemas, principalmente para o público mais infanto-juvenil, né? E aqui a gente tem o poema Voo intitulado. Quando eu pergunto o título, eu já vejo que aqui é Voo, né? O poema, ele está organizado da seguinte maneira. Ele está organizado em linhas, não é isso? Cada linha é um verso. Não esqueça, cada linha do poema é chamado de verso, né? E os versos, eles podem se organizar em estrofes. Aí eu posso observar que aqui eu tenho, né, uma linha, começa aqui, termina aqui. A segunda linha, né? Nós temos a terceira linha, quarta linha, quinta linha, a sexta linha, né? E aí a gente vê que até aqui eu tenho 6 versos. 6 versos. Só que aqui eu tenho um grupo de 2 versos. Tem um grupo aqui de 2 versos. E aqui eu tenho um grupo de 4 versos. Não é isso? Aqui eu tenho uma estrofe. Desculpa, esse aqui termina aqui. Aqui eu tenho a primeira estrofe, a segunda estrofe. E na linha 16, na folha 16, vocês vão encontrar mais linhas e mais estrofes, né? Esse verso aqui, ele tem apoio de gravura. As gravuras aqui, a gente tem um galho, uns pássaros no galho, um balancinho aqui no galho. Estas gravuras chamam-se sinais gráficos que ajudam a transmitir a ideia do texto.
certo? Estes sinais gráficos, eles colaboram para a compreensão do texto, né? E o que é a compreensão, a interpretação do texto? É aquilo que eu compreendi do texto. A interpretação é do leitor. É de acordo com que o leitor interpreta cada estrofe. No caso do poema, interpreta as estrofes. Se não, vejamos. Voa, voa, passarinho, voa, voa pro seu ninho. Aí, no meu entendimento, o passarinho está fora do seu ninho e ele está sendo chamado a voltar para a sua casa, o seu ninho. Aqui na segunda estrofe, antes que o dia acabe, antes que o sol se esconda, antes que o mar se assanhe, antes que vire onda. Quando diz assim, antes que o dia acabe, então a gente entende que é antes que chegue a noite. Antes que o sol se esconda, a partir do momento que o sol se esconde, é noite, não é isso? Então, antes, quer dizer, ele reforça a ideia de que é antes da noite. Antes que o mar se assanhe, geralmente, à noite, né? Os ventos da maresia faz o mar se assanhar, ou seja, faz o mar ficar mais agitado e se transformar em ondas. Então, isso é o que eu entendi, que o passarinho deve voltar rápido, o quanto antes possível, antes que o dia acabe e comece a noite, né? Isso foi meu entendimento, a minha interpretação. E ele usou os sinais gráficos aqui. A gente observa que ele terminou falando em mar e ondas. Eu entendi que esses sinais gráficos reforçam a ideia do mar em movimento, em forma de ondas.